Olá, seja muito bem-vinda aqui no canal. Eu sou a pastora Eva Silva, mentora de mulheres e terapeuta. E hoje eu quero falar com você sobre o Relacione-se com Propósito, né? Que é um quadro que vem te ensinando a se relacionar. E hoje, o relacionamento, primeiramente, que Deus ele quer falar é sobre o relacionamento com Deus, né? Sobre você se relacionar com Deus, você ouvir a voz de Deus. Então vamos aqui no livro de Gênesis 12, né? Vamos começar com o nosso pai da fé, Abraão, né? Que aqui ele era Abrão ainda, né? Então vamos lá, no capítulo 12 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Arã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Eu vou ler somente até aqui, né? Olha aqui o relacionamento de Abrão com Deus. Ele ouviu a voz do Senhor após a morte do pai dele, né? E ouviu atentamente aquela voz e ele obedeceu. O Senhor ele falou que era para ele sair daquela terra e do meio da parentela. Só que eu falei até no vídeo anterior sobre aquela insegurança, às vezes, da gente fazer o que Deus está nos pedindo. E aqui, Abrão, ele até obedeceu a Deus, mas obedeceu, né, vamos dizer assim, pela metade. Porque Deus ele falou: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui o Senhor está falando que ó, é algo novo. Eu vou te mostrar ainda. Ele ainda não tinha direção. Ele ainda não sabia exatamente para onde ia. Ele só sabia o próximo passo. O próximo passo a qual ele deveria dar, que era sair do meio da terra dele, da parentela dele, para onde Deus iria mostrar. E às vezes, quantas vezes nós nos perdemos, né? Paramos no meio do caminho por conta que nós queremos enxergar tudo. Eu quero ver tudo que Deus tem preparado. E sendo que o Senhor ele vai te mostrar o próximo passo somente, né? Então, aqui é um relacionamento de quê? É um relacionamento de confiança. Nós temos que confiar em Deus, confiar no que Ele está nos orientando. E às vezes parece ser até loucura, porque tipo assim, como que eu vou sair de uma terra que eu estou estruturado? Como é que eu vou sair? Eita Deus! Como é que eu vou sair de um lugar que eu tenho toda uma base para ir para um lugar que eu nem conheço? Porque Deus não falou para ele para onde ele iria. Falou para ele sair do meio do povo. Deu uma orientação. Ó, sai aqui do meio da tua família. Para você crescer, você precisa sair do meio da tua família, né? Então, às vezes a gente fica com medo porque é algo que é como se eu estivesse tateando no escuro. Eu não tô vendo o que tá ali. Eu posso tocar num bicho, eu posso tocar em cacos, eu posso tocar em muitas coisas. Só que eu sempre falo assim: olha, você dá o passo e Deus põe o chão. Porque foi o que aconteceu com Abrão. Ele foi um homem muito rico, muito próspero, né? Porque toda vez ele obedecia a Deus. Ele viveu muitas promessas do Senhor, né? E foi por conta do quê? Porque ele obedecia. Ele ouvia a voz de Deus e ele obedecia, mesmo que ele não estivesse vendo tudo, mesmo que ele não compreendesse como seria o final dele, que ele iria esperar anos para viver, né, a experiência de ser um pai, que esse era o sonho dele, era ser pai, né? Mas demorou anos, se eu não me engano, foi 25 anos que demorou para ele poder ser pai. Ele já era idoso, mas ele sempre estava obedecendo à voz de Deus. Quando Deus falava, sai daqui, vai para cá, ele ia. Olha, ora pelo teu sobrinho, ele orava, né? Quando era para guerrear, ele guerreava.
E em tudo Deus dava vitória, porque ele confiava naquele que chamou ele. Ele confiava em Deus, porque Deus, ele é nosso pai, querido. E pai, ele cuida, né? A própria Bíblia diz, né, um exemplo que Jesus deu, qual pai que o filho pedindo pão, ele vai dar uma cobra? Então, imagina, se você, que é um pai terreno, não dá coisas ruins ao seu filho, imagina Deus. Você acha que ele vai te dar coisa ruim? Pelo contrário, ele tem um bom caminho para você. Só que você tem que confiar. Então, inicia o quê? Com a confiança, o seu relacionamento com Deus. Então, se você estava tendo um relacionamento com Deus que você não estava confiando totalmente, passa a confiar. Passa a pedir para Deus somente o próximo passo. Não fica pedindo o caminho inteiro. Não, que Deus tem que me dar a casa tal, na rua tal, é assim, assim. E às vezes o que você precisa fazer, o próximo passo, é você sair de dentro da sua casa e procurar o que Deus está falando para você fazer, né? Que às vezes é uma compra de uma casa, é você mudar de um estado, eu não sei qual que é o objetivo, né? Às vezes você não é casado, mas você está buscando um relacionamento, né? Então Deus, ele vai te levar até essa pessoa. É você orar a ele pedindo, Senhor, qual é o próximo passo que eu tenho que dar hoje? Todo dia que você acordar, coloca uma intenção no teu coração, né? Eu já falei no vídeo anterior sobre quando você vier aqui, você vir com intenção no seu coração. Então, a mesma coisa quando você acordar no seu dia a dia. Coloca uma intenção no seu coração. E qual é a intenção? Saber o próximo passo, né? Pedir para Deus, Senhor, me mostra qual é o próximo passo que eu tenho que dar. E aí, até mesmo como exemplo, que às vezes a gente fica inseguro, né? Mas é confiar na palavra de Deus, querido. Eu confio na palavra. O que a palavra disser é Deus falando e ele cumpre com o que ele está falando. Então, na semana passada, eu dei o exemplo do centurião Cornélio. Foi até no vídeo de segunda-feira. Eu dei o exemplo do centurião Cornélio, que ele estava orando a Deus, e aí apareceu um anjo ali. E Deus, depois que o anjo apareceu para Cornélio, apareceu para Pedro também. E falou para Pedro, né? Deu uma visão para Pedro, para que Pedro fosse até lá, que Pedro não rejeitasse aquele convite. Então Pedro foi. Naquela semana que eu ministrei essa palavra, eu entendi que Deus, ele queria me guiar a algum lugar que tinha pessoas precisando. E eu já tinha determinado no meu coração que eu ia para a igreja, que eu congrego. Só que naquele dia que eu iria congregar nessa igreja, que eu tenho até uma responsabilidade ali, né, de louvar tudo, me veio um incômodo muito grande, falando, vai para outro lugar. E eu não entendi, nem meu esposo entendeu, meus filhos também não, né, ficou até me questionando. Eu falei, olha, eu vou para outro lugar. Mas para onde que a gente vai? Eu falei, não sei, vamos andar, vamos procurar. E saí andando. Saí andando com as minhas duas filhas, porque meu filho tinha ido para a escola, eu não sabia para onde ia, então eu só sabia que eu tinha que ir. E eu saí orando, arrastando não, né? Peguei as duas no colo e fui andando e falando, Senhor, me mostra onde que é para mim ir, qual igreja que eu tenho que ir. Aí eu olhava uma, estava aberta, eu olhava assim para dentro, não, não é essa. Aí passava por outra, a porta tava fechada. Aí passava por outra que eu achava que era ela, também tava fechada. Eu falei, não é. Eu falei, pra onde que eu vou? Meu Deus, já tá tarde, eu tô com essas duas crianças, onde que o senhor quer me levar? E aí eu orando, ver aquele aperto assim no peito, de tipo assim, é nessa igreja que você vai. Veio o nome, né? E aí eu fui até lá. Então eu fui, né? Orei, fiquei ali, me esvaziei, que foi o que Deus falou na palavra, né? Sobre estar vazia. Então me esvaziei de mim mesma, ali dos meus próprios pensamentos, né? Do que eu imaginava que teria que ser, que iria acontecer. E sentei e ouvi a palavra normalmente, né? E na hora da oração, a pessoa que orou em mim, Deus me deu algo que estava passando com ela. Para eu passar para ela, eu falar com ela. E eu falei, Deus, mas ela tem um cargo maior que eu, vou falar com ela? Não, vou falar não. Fiquei ali pensando, eu acho que é coisa da minha cabeça. Eu falei, mas eu não tô aqui como terapeuta, porque o que Deus me passava no coração era algo que tinha a ver com terapia, né? E eu falei, mas eu não tô aqui como terapeuta, eu tô aqui como filha. Eu vim ouvir a voz do Senhor, né? Eu não vim para ficar dando diagnóstico, orientação para as pessoas sobre terapia. E aí eu continuei sentindo aquilo, era uma dor no braço esquerdo, que eu sentia como se fosse dar um AVC, algo do tipo, né?
E eu senti somente quando ela orou em mim. Então Deus falou para mim sobre saúde, né? E aí depois ela foi orar em outra pessoa e na hora que eu olhei, eu estava buscando, né? Eu estava louvando ali, buscando a presença de Deus. Na hora que eu olhei ela fazendo isso, foi algo de relance, que ela estava erguendo a mão da irmã, aí Deus falou: ela ergue a mão de todo mundo, mas ela acha que ninguém vai erguer a mão dela. Ela quer cuidar de todo mundo e ela acha que ninguém vai cuidar dela, né? Mas fala para ela que eu tô cuidando. Então eu fui lá e entreguei aquilo que Deus passou, mesmo ela sendo uma líder, né, tendo uma posição maior que a minha, que foi o que Deus falou nesse mesmo vídeo, sobre nós não fazermos acepção de pessoa por conta de raça, né? A palavra falava sobre questão de raça. Mas olha só, a questão dela era um cargo. O cargo dela era diferente do meu, ela tinha uma autoridade maior que a minha. Então, tipo assim, eu penso, quem sou eu na fila do pão para passar algo para uma pessoa que tem um cargo maior que eu? Ela já tem uma experiência maior com Deus, né? Então, mas Deus queria falar com ela. E aí eu disse tudo aquilo e ela confirmou, realmente é de Deus. Eu já estava procurando uns médicos para cuidar e tal. Eu falei, só que Deus me deixou claro que é para você buscar cuidar da tua saúde emocional. Busca cuidar da tua saúde emocional, né? Então, em relação à mãe também, falei para ela, né? E aí depois que entreguei, fui-me embora, né? Porque é isso, Deus ele guia a gente até onde a gente tem que ir. Então, olha aqui, eu saí, quem olha assim, quem escuta essa história pensa, nossa, que loucura, vai sair com as crianças andando sem direção, né? Tá aparecendo até uma andarilha, mas Deus ele guia a gente para onde tem que ir. Às vezes aquele aperto no coração quando tu passa na porta da igreja te chamando, olha, entra aí. Aí você fica resistindo, entra, não entra, entra, não entra. Entra, querido, se você tá sentindo, né, de entrar nesse lugar, vai lá e entra, né? Entra na casa do Senhor, não resista. Então, Deus ele vai te direcionar, mas que nem eu falei, ó, coloca uma intenção no teu coração. Coloca a intenção de que Deus vai guiar, que foi o que eu fiz. Eu não fiquei saindo feito doida sem, sabe, sem pedir direção. Não, eu em todo momento eu estava pedindo direção. E aí ele mostra o que é e o que não é. Então ele mostrou qual era que não era para mim pisar e mostrou qual era que eu tinha que pisar. Então Deus ele mostra, querido, tudo na nossa vida. E aqui o que aconteceu com Abrão e Ló, né? Abrão ele até atendeu o chamado de Deus por um breve momento. Ele obedeceu a Deus em ter que sair da sua terra, né? Ele levou os seus bens, mas ele estava indo para um lugar desconhecido. E aí, às vezes, o lugar desconhecido traz medo. Então, ele levou consigo também o seu sobrinho, que não era para ter levado, mas levou nesse momento. E agora eu quero que você vá para a passagem de Gênesis ainda, só que agora do capítulo 13, para você entender o que aconteceu. Às vezes Deus ele quer que a gente venha seguir uma direção e a gente faz pela metade, e ele permite que algumas coisas aconteçam. É porque ele quer? Não, não é porque ele quer. Ele permite por conta da nossa própria resistência, da nossa própria falta de confiança, né? Então, por isso que eu digo para você, ó, busca essa confiança em Deus, confia no que Deus está falando. Ah, mas é porque fulano, meu vizinho, disse que não é assim, não. Diz que é assim, assado, e aí você vai indo pelo vizinho, você vai indo pelo marido, você vai indo pelos filhos, você vai indo por todo mundo, menos por Deus. Então, assim, confia na voz de Deus. Quem já ouviu a voz dele não se confunde em nenhum momento. Você sabe exatamente quem está falando com você. Não tem como confundir, querido. A não ser que você esteja muito cego mesmo. Muito cego espiritualmente. Aí é que você realmente não consegue identificar, né? Qual é a voz de Deus. Mas se você está ali, sempre buscando ao Senhor, não tem como você se enganar, tá bom? Então vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 13, diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos,
porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Eu vou dar uma paradinha aqui. Olha aqui, ó. Abrão estava lá buscando a Deus. Ele foi lá no lugar que ele levantou o altar, ele continuou buscando a Deus, relacionamento. Então, ele permanecia com relacionamento com Deus, né? E olha aqui, eles eram tão prósperos que a terra não conseguia manter os dois juntos. Não tinha como manter toda aquela prosperidade junto. Então, para você ter uma noção também que todo tipo de excesso, mesmo que seja benéfico, porque a riqueza aqui era benéfico, estava sustentando várias famílias, né? Então, todo excesso, ele pode sim trazer alguns atritos, se tiver pessoas que não era para estar ao seu lado, tá bom? Então, aqui, Deus ele queria dar o quê? Queria separar os dois. E olha só o que aconteceu. No versículo 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Aqui está entre parênteses, né? Como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, olha aqui, em todo momento que Abrão ele ia em direção ao que Deus estava mostrando, né? Ele levantava um altar para Deus, então ele adorava em todos os lugares. Querido, não tem lugar certo para você adorar a Deus, né? Porque tem pessoas que pensam, é só nesse lugar que eu tenho que adorar? Não, adora na tua casa, adora na tua igreja, adora no teu emprego. Em todo lugar é lugar da gente adorar a Deus. Mas algo que eu quero pontuar para você aqui, que você não precisa esperar isso acontecer. Quando Deus te der uma direção, somente obedece do jeito que Ele falou. Você não precisa esperar levantar uma briga, uma contenda para você começar a obedecer, né? E às vezes tem pessoas que pensam, isso aí é porque é o diabo se levantando. Quem é cristão, né? Quem não é, normalmente não leva essa palavra, né? Mas quem é cristão tem a tendência a falar, é o diabo se levantando com contenda para a gente se separar. E na verdade é Deus te preparando para você sair do meio desse povo e você tá querendo ainda continuar, né? Então, olha aqui, Deus ele queria que Abrão ele tivesse somente com a sua família para tomar posse daquelas terras. É porque você ter, como eu posso dizer, você ter fartura, você ser rico, é um pecado? Não, porque olha aqui, foi Ló sair de perto, Abrão já era próspero, já era rico, né? Mas foi Ló sair de perto e Deus falou, olha, tá vendo essa terra aqui? Olha para a esquerda, olha para a direita, olha para todos os lados. Eu dei para você e para sua descendência. Então Deus fez mais uma promessa aqui para Abrão. Abrão recebeu uma promessa de Deus aqui novamente. Quando Deus chamou, tinha feito uma promessa.
falando que seria com ele, que Deus daria a terra para ele, né? Seria com a descendência dele. E aqui novamente Deus, ele além de relembrar a promessa que tinha feito, ele ainda acrescentou que, ó, sua descendência não vai nem poder contar. Imagina, um homem receber essa promessa sabendo que sua mulher é estéril, né? Mas recebeu uma promessa de Deus. E ele só recebeu quando saiu quem tinha que sair do caminho dele. Então, uma coisa que eu quero dizer para você é: para de basear a tua confiança nas pessoas que estão ao seu lado, né? Basear a tua confiança no sentido do quê? Ah, eu vou ficar confiando em pai e mãe, confiando nos amigos. É porque aqui eu tô seguro, eu tô do lado dos meus amigos, pessoas que eu conheço, né? É irmão. Às vezes Deus está falando para você, sai de perto dessa pessoa, deixa eu dar um crescimento para você. Ele quer o quê? Ele quer te prosperar e quer prosperar a pessoa também, né? Então aqui, ó, Abrão, o que que ele fez? Ló, escolha teu caminho porque eu não quero ficar brigando. Outro ponto aqui. Para de ficar discutindo, para de querer ter razão. Deixa a pessoa escolher. Ó, por onde você quer ir? Tá, você vai por aqui? Eu vou por aqui. Quando um não quer, dois não briga, né? Então, para de ficar se envolvendo em discussão. Pegou, ó, deixa a pessoa seguir o caminho dela e você segue o seu. E aqui, a partir do momento que Ló escolheu o caminho dele, Abrão ele já estava na terra que ele iria possuir. E Deus falou: olha, agora sim, abre teus olhos, ó, veja aí. Porque às vezes a gente tá com a promessa na mão, mas não enxerga ela, por conta de ter pessoas no nosso caminho que não é para que nós venhamos compartilhar. É porque Ló era errado? Não, gente. Vocês veem aqui que quem brigou não foi Ló. Não foi Ló que brigou com Abrão. Quem brigou foi os pastores. Os pastores que brigaram, né? Os pastores de Ló que brigou com os pastores de Abrão. Então não foi a família em si, mas pode acontecer que às vezes você tá num atrito familiar realmente, né? Então, se você tá vendo um problema, pergunta para Deus, né? Que nem eu falei, seja intencional. Qual é o próximo passo que eu tenho que tomar agora? Porque era o que Abrão estava fazendo. Ele estava orando ao Senhor, né? Você vê que ele orou antes da briga, ele levantou um altar depois também da briga, depois que ele recebeu uma promessa. Então ele estava sempre em oração. Então é isso. Coloca no teu coração, qual é o próximo passo que eu tenho que dar agora? Quem que eu tenho que deixar seguir o seu rumo, deixar seguir o seu caminho? Para qual caminho que eu tenho que ir? Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Abre os meus ouvidos para que eu escute, né? Para que você tenha esse entendimento. A palavra de Deus, ela diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para nós, né? Então, às vezes a gente não conseguiu ainda alcançar esse nível de saber o que Deus tem preparado. Mas por isso que eu falo para você, nós temos que ter uma base de confiança com Deus. E a base de confiança, ela só é construída através de um relacionamento firme. Você só começa a confiar em Deus quando você tem um relacionamento firme com Ele. Tem como você confiar num desconhecido? Se uma pessoa chega do seu lado, pega no teu braço e fala, vamos ali, você vai? Não vai, querido, não vai de jeito nenhum. Por quê? Você pensa, pronto, vai me roubar, vai fazer algo mal contra mim, né? Por quê? Você não conhece. Agora chega o teu amigo de infância ali, que você é bem apegado. Ele pega no teu braço e fala, bora ali. Ele nem falou para onde que vai te levar. Ele pega no teu braço e fala, bora ali. Você vai. Por quê? Porque você confia, porque você conhece. Então não tem como você confiar em Deus se você não conhecer Ele. Não tem como você ter esse nível de confiança se você não tem relacionamento com Deus. Então começa primeiramente se relacionando com Deus. E aí Ele vai te mostrar quem que tem que estar com você, quem não tem que estar. E lembrando, parar de ficar deduzindo, né? Eu tô até numa mentoria com mulheres aí que a gente começou nessa semana. E aí uma delas falou, é porque eu pensei que ele pensava assim, assim, assim. Eu falei, gente, eu falei não, né? A outra terapeuta que tá comigo, ela falou, deixa essa bola de cristal, né? Você não sabe o que a outra pessoa tá pensando. Você não sabe o que tá acontecendo. Para de ficar deduzindo. Vamos deixar a bola de cristal, sabe? Nós não somos, eu não sou mágica, né? Não trabalho com magia. Então, assim, é Deus. Eu não sei o que tá acontecendo com a sua vida. E às vezes nem com a minha, não sei o que está por acontecer, que Deus que sabe, Ele que avisa antes, né? Então, assim,
somente deixa a bola de cristal e começa a confiar em Deus. E a confiança, ela vem através de relacionamento, de oração, de busca, de você ler a Bíblia, né? Porque é aqui, ó, que ele fala, né? Então, confia no Senhor, que Ele sabe por onde está te guiando. E não fica, né? Eu vou parar de usar essa palavra não, porque é como se eu estivesse instigando. Mas para de ficar deduzindo que é porque a pessoa é ruim, por isso que está acontecendo isso, é porque a pessoa é mau caráter, é por causa disso e daquilo, né? Não, é porque Deus te tirou dali mesmo e tá tudo bem, tá tudo certo, tá bom? Não é porque a pessoa é ruim, não, porque Ló não tinha feito nada de errado, né? Ló, apenas o que? A prosperidade deles era tão grande que eles não conseguiam estar próximo. Então, às vezes, até isso, Deus abençoa tanto para que a pessoa não esteja próximo, porque cada um tem um propósito de vida, querido. Cada um tem um chamado nessa terra, né? E nem sempre os teus familiares vão fazer parte, nem sempre certas amizades vão fazer parte, tá bom? Então, assim, descansa em Deus, continua orando por esse teu amigo, continua orando por esse teu familiar, mas se Deus falou para você se afastar, se afaste, tá bom? Se Deus falou para você, olha, tira, às vezes você tem um processo em uma pessoa e Deus está falando para você, tira esse processo dessa pessoa e passa para outra, né? Deus ele vai cogitar os meios, porque olha aqui, Deus cogitou os meios, teve que aparecer uma contenda, né? Teve que aparecer uma contenda para que ele tirasse. Então assim, às vezes tem coisa que você pensa, eu não consigo sair daqui, mas Deus ele te tira. Ele cogita os meios para que você saia em paz. Então, se porventura aconteceu alguma coisa recentemente, né, ou está por acontecer, porque Deus que sabe o dia de amanhã, eu não sei, né? Se acontecer alguma coisa que vem entristecer o teu coração, confia, né? Fala, Deus sabe o que está fazendo, eu vou deixar ele trabalhar. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas colaboram para o bem daquele que ama Deus, né? Então, até mesmo uma discussão, ela colabora para o bem, até mesmo uma reclamação, né? Ela colabora para o bem também. Então, assim, vamos ser somente gratos, né, por aquilo que Deus está fazendo na nossa vida e sempre pedindo para Ele dar o próximo passo, para que nós venhamos a cumprir. E aí, que nem eu falei, nós não precisamos esperar a conta levantar, nós não precisamos esperar a situação difícil acontecer. Se nós ouvirmos ao Senhor, a gente já consegue adiantar esse passo, né? De não esperar isso acontecer. Então, na semana passada, na quarta-feira também, falamos sobre relações com propósito. Eu falei sobre você ser grato. Sobre você ser grato às pessoas que estão ao seu lado. Então, às vezes, Deus está te tirando dos lugares, né? Então, seja grato àquelas pessoas. Não precisa você falar mal dela só para ter uma desculpa. Não, é porque eu tenho que ter um motivo para dizer por que que eu tô saindo. E você não precisa ter motivo nenhum. Você não precisa dar satisfação para ninguém. Da sua vida, quem conhece é Deus. Então você não precisa dar satisfação, você não precisa ficar, sabe, querendo mostrar os motivos do porquê que você está tomando essa decisão. Pelo contrário, só confia em Deus, faz o que Ele está te pedindo, né? E Ele vai cuidar de todos os caminhos. Não fica ali, ó, falando mal das pessoas só para você ter um pretexto para poder sair. Pelo contrário, sai em paz, sai sendo grata, né? Sempre que você sair de um lugar, olha, estou saindo de um emprego, seja grata aos seus patrões, seja grata aos funcionários que lá estavam. Ah, estou saindo da faculdade, estou mudando de faculdade, seja grata aos professores. Todo lugar que você estiver saindo, seja grato. Seja grato à fase anterior que você teve, para que a sua fase que vai entrar seja próspera e abençoada. Assim como foi com Abrão. Você não vê ele reclamando, pelo contrário, né? Pelo contrário, ele foi adorar ao Senhor. E a gente vai adorar ao Senhor, a gente levanta um altar a Deus com ingratidão, reclamando? Não, pelo contrário, é com gratidão, né? Agradecendo a Deus por tudo que ele está cogitando, né? Então, é isso. Pegue, seja grata a Deus pelas pessoas que estão à sua volta. Não fica pensando qual a desculpa que você vai dar. Você não precisa dar desculpa para ninguém, você não precisa dar pretexto para ninguém, tá bom? Deixa as coisas acontecerem e você vai ver que você vai adentrar na terra que você precisa, né? Às vezes é um emprego melhor, às vezes uma faculdade melhor, né? Não que o que você estava fosse ruim, mas às vezes Deus quer te guiar para certos lugares, né? Então deixa Ele te guiar, tá bom? Então é essa a palavra de hoje. Fico muito grata por você estar aqui.
por você compartilhar também desse vídeo com as pessoas que você ama. Muitas pessoas estão compartilhando, né? Então eu agradeço a Deus também pelos testemunhos que têm chegado até mim através desse canal. Então, assim, você que não é inscrito, que acabou de chegar aqui também, se inscreva já aqui nesse canal, tá bom? Se inscreva, acompanhe aí, anote todas as lições que você receber aqui, né? Sobre todas as direções, a forma com que orar. Eu ensino você como orar e dá certo. Sempre que eu falo assim, olha, faz assim, dá certo, querido, porque deu, né? Deu certo comigo, dá certo com um monte de pessoas, né? Que fazem a mesma coisa, assim. Então, pegue, coloca na tua vida, pratica, que você vai ver que vai melhorar 100% os teus relacionamentos, vai melhorar 100%, né, a tua caminhada aqui na Terra, tá bom? Você vai viver uma vida com muito mais leveza e tranquilidade quando você para de pensar que tudo está indo contra você, né? Mas pelo contrário, Deus está te levando a situações que vai ser favorável à sua vida, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.